Ou como, faz o L ou não faz o L? Eu quero saber logo de cara, assim. Faz o L. Faz o L, mas é um L muito pequenininho. Faz, assim, faz o L com sutileza e parcimônia, tá. Um L crescente, talvez. Sim, um L crescente. Sim. Estamos aqui na ilustre presença do Sr. Como Ninja, agora também pesquisador aqui do canal. Como Ninja, pra quem não te conhece, apresente-se. Eu sou o Guilherme, né, conhecido aqui nas interwebs como Ninja. Meu áudio tá bom? Tá ótimo. Sou conhecido nas interwebs como Ninja, né? O pessoal perguntou aí do Capitão Falcão mais cedo, não foi? E é por causa desse filme, sim. É um filme de sátira política português que eu acho muito, muito engraçado. E tem lá os ninjas comunistas. Eu achei maravilhoso esse nome e botei como Ninja, é isso. Eu faço parte da Soberana também, sou um dos integrantes, digamos assim, iniciais, né, um dos fundadores da Soberana. E agora eu tô trabalhando com o Ian, né, nessa pesquisa, e eu vou receber o hate de vocês também, né? Então agora... sim. Não, a gente já teve um caso aí já. Fica puto comigo também, né? A gente já teve um caso aí, né, que eu fui cancelado pelo Ceará, né? Pelo Ceará, exato. Então a gente vai me descancelar na quinta-feira por causa do Ceará. Tu quer que eu explique por cima o negócio ou a gente deixa pra quinta? Não, deixa pra quinta, é mistério, gente. Eu fui cancelado por todo o estado do Ceará, tá? E... O Ceará cancelou o Ian. Sim. Aí a gente, quinta vai me descancelar, tá? Mas enfim, e aí o que acontece? Tô agora participando como pesquisador aqui do canal do Ian, e eu acho que vai ser muito frutífero, porque o Ian já é meu amigo, já é meu colega, meu camarada de organização. Agora a gente vai trabalhar junto e eu gosto pra caralho de pesquisar. Eu acho maravilhoso. Eu hiperfoco nas coisas e fico metendo coisa assim no Ian, jogando link, jogando dado e tal, e eu acho que é muito bacana. Eu sou um dos organizadores da Audioteca, né? Um projeto que já existe há um pouco mais de um ano também, e eu faço junto da Elisa e do Zorzal, também que são os camaradas da Soberana. E a gente está lançando agora o Estado e Revolução. Então, aproveitar que o Ian comentou mais cedo sobre o Estado e Revolução, a gente lançou o capítulo 1, e semanalmente, toda quarta-feira, a gente vai lançar um capítulo. Acho que são 6, né? E aí a gente vai lançar esses episódios, mas assim, tem Stalin, tem Mao Zedong, tem Kollontai, tem Krupskaya, assim, tem muito texto lá bacana. Se vocês tiverem dificuldade em ler, em estudar, às vezes o audiolivro facilita. Muita gente que tem TDAH ou tem alguma dificuldade de se focar diz que é bom, que faz bem. E se vocês quiserem nos apoiar também lá no site da Aurelo, que é a plataforma que nos paga alguma coisa, vocês podem nos apadrinhar. E pessoas a partir de R$10 entram no nosso grupo do Telegram. E pessoas que pagarem a partir de 25 participam de sorteios. Né? O último sorteio foi acho que é Como Vencer o Fascismo, Como Derrotar o Fascismo, da Clara Zetkin. Se vocês tiverem interesse, nos apadrinhem lá, porque ajuda demais. Porque é tudo gratuito, gente. Então vocês podem pesquisar no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Castbox. Tipo, dá uma moralzinha pra nós, se vocês puderem. O que eu acho mais legal da Audioteca é que tem introduções, né? Então, se vocês querem se familiarizar com o contexto do texto, por exemplo, do Manifesto tem minha introdução, qual que tem a sua? Qual que você... Eu fiz a do Fundamentos do Stalin, do Leninismo. Do Leninismo do Stalin, sim. Eu falo um pouco sobre a história do Stalin. Aí a gente tem várias pessoas participando de diferentes introduções para diferentes textos, né? E ajuda pra caramba, pra entender, né? A gente sempre tenta dar uma introduçãozinha porque muitos desses textos, eles não são tão difíceis de entender, mas é difícil de entender sem um contexto. São antigos, né? Complicado. Muitos são antigos. São antigos. E esse mês a Aurelo tá com promoção, então se vocês decidirem apoiar, apoiem esse mês pra dar uma força pros camaradas, tá? Pra cada novo apoio, tipo, se você nunca apoiou, pra qualquer quantia, a partir de R$5, a gente vai ganhar mais R$10 da plataforma. Então, tipo, se vocês doarem 10, a gente ganha 15. Então, se não for um problema pra vocês, sim, né? Se não for botar... Eu posso botar aqui o link, né? Tá, exclamação Audioteca tem, aí. Ah, já tem? Já. Pronto. E, gente, o que me fez convidar o Como aqui hoje, né? Essa notícia aqui, presidente da EBC explica como funciona acordo assinado com a agência de comunicação chinesa. Por que eu trouxe o Como aqui hoje? Porque a gente conversa sobre a EBC há muito tempo já. E o Como estuda a EBC há muito tempo já. Então, eu acho que é uma oportunidade boa, porque a direita já tá tirando a cueca pela cabeça com isso aqui, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas principalmente vai falar um pouco sobre a história da comunicação pública no Brasil, que é uma coisa que as pessoas, assim, às vezes nem sabem que existe, né? Como assim comunicação pública no Brasil? A gente tá tão acostumado a associar a comunicação no Brasil com o setor privado, que a gente esquece que sim, tem uma tem uma comunicação pública no Brasil, e ela foi
jambrolhada no governo Bolsonaro. Então a gente vai falar sobre isso, né? Deixa eu ler aqui. E no Temer também. No Temer também, que é a mesma coisa, basicamente, né? Que é basicamente mesmo. Felipe Cabral aqui no Brasil de fato. Em visita à China desde o início da semana, o presidente Lilo assinou nesta sexta-feira uma série de convênios de comércio e parcerias com o governo do presidente Xi Jinping. Entre eles, destaca-se o acordo da cooperação entre a empresa Brasil de Comunicação. Escreveram certo! Essa tá certa. Escreveram certo, porque sempre escrevem empresa brasileira de comunicação. Sim, aqui, sim. ó, 10 de 10 Brasil de fato, melhor jornal. E a agência de notícias Xinhua. No início da semana, o governo brasileiro também havia anunciado um tratado com a China Media Group, CMG, maior grupo de imprensa estatal da China, e considerado o maior conglomerado de comunicação do mundo em escala de operações. A parceria seria firmada através da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. Ao todo, o CMG opera 47 canais de TV com conteúdo em 6 idiomas e alcança em 162 países, 17 emissoras de rádio e produção de conteúdo radiofônico em 44 idiomas. Além de rádio e TV, o grupo também administra 3 sites de notícias e 20 jornais e revistas de circulação nacional, e é estatal. Para entender mais sobre os convênios entre o Brasil e a China nos setores de comunicação pública estatal, a Pulsar conversou com o presidente da EBC, Hélio Doyle. Além de esclarecer sobre os termos e objetivos dos diferentes acordos, o jornalista comentou sobre o desafio de reconstrução da EBC após os anos de sucateamento e o esforço da empresa para garantir a brasileiras e brasileiros a comunicação pública de qualidade, relevância e credibilidade. A entrevista é longa, eu só queria deixar aqui como referência e eu queria usar a notícia mais como gancho. O que nós temos para falar sobre a EBC, então, Kumu? Primeiro é que, assim, toda essa treta de porque a EBC está sendo aparelhada pelo Lula e tal, muita gente chamava de TV Lula e tudo mais. E a gente vai perceber que existe um pânico moral muito grande em relação à EBC, à comunicação pública de forma geral, e que não é de hoje, né? Não é de hoje. Se quiser botar outra matéria aí, lá do nosso vice, né? Sim, cara, capinador de lote. E aí, só pra lembrar, gente, neste momento, né, nesses últimos dias, tá aí. Alckmin fala em fechar estatais petistas, como a EBC, né? Eu vou já chegar no Alckmin. Mas Isso aqui é 2017, pessoal, tá? 2017. Isso já acontecia, há tempos. Mas só pra gente explicar, essa parceria com a CMG não foi a EBC que fez, né? A EBC fez uma parceria com a agência de notícias Xinhua, né, de fazer uma troca, né, de um apoio mútuo para jornalistas. Então, por exemplo, se um jornalista chinês vier ao Brasil, a EBC vai ajudar ele com fontes. Quem é que eu posso entrevistar? Onde que eu posso conseguir tal informação? Eu preciso de uma câmera, eu preciso de um apoio. Eles vão fazer isso. Da mesma forma, né, em contrapartida, se um jornalista brasileiro for à China, eles também vão ajudar esse jornalista. E eles vão liberar o conteúdo um do outro. Então, se o jornal brasileiro, a TV Brasil ou qualquer instituição... O que esse pessoal tá rindo? Desculpa. Eu fui ajustar sua câmera. E eu esqueci que eu tinha colocado o som de uau na seta direita. E aí, depois você olha no VOD. Depois você olha no VOD. Beleza. Desculpa, gente. É sério o assunto aqui. Mas Então, essa parceria é uma parceria de apoio mútuo. E isso não é incomum, tá, gente? Em 2019, se não me engano, a Band também fez isso com a CCTV. E eu acho que é Hora da China, alguma coisa assim. Se vocês procurarem, a Band tem esse programa já faz um tempo. Vou procurar aqui. Programa de meia hora, 1 hora, uma coisa assim. E eles falam sobre assuntos da China. Eles trazem novidades da China. Eu escrevi Hora da China e achou que horas são na China agora. Mas assim, existe esse acordo há mais tempo, tá? A questão é essa. Existe há mais tempo e aí eles vão criando programas. O Brasil já tinha um acordo com a China e foi assinado pelo Biruleib, né? O Bolsonaro tinha assinado isso em 2019, só que o que acontece? Nada foi feito desde então. Se vocês procurarem, o próprio presidente da época, acho que é Leandro alguma coisa, ele fala que seria muito importante e tal, porque a China é um grande parceiro, seria muito estratégico e tal. Só que assim, nessa época ninguém fez pânico moral, né? Ninguém disse que o Bolsonaro era comunista. E se disse, sei lá, não foi... Ninguém ligou. Né? Ninguém se importa, né? Mas agora tem essa coisa aí do marxismo cultural, que isso está sendo, né, enfim, destruído e tal. Cara, é um apoio de jornais para trocarem conteúdos. Uma das coisas da comunicação pública e da comunicação estatal também é que, assim, a comunicação pública ela tenta ser o máximo de original, tá? Então vocês vão ver a EBC criando muito conteúdo original
né? E republicando outras TVs públicas. E as TVs privadas vão usar o conteúdo das TVs públicas. Porque é gratuito. Tipo, não tem, digamos assim, royalties e coisas do tipo. Mas as TVs privadas não deixam uma TV pública usar, né? Então, enfim, tem essa coisa aí, essa dinâmica. E aí, se a gente for falar sobre o que é a EBC, vou perguntar pro chat, o que o pessoal do chat entende por comunicação pública? E tudo bem errar, gente, porque eu aprendi, vou falar uma coisa. Também não sabe, né? Eu não sou jornalista, mas eu aprendi tudo que eu sei sobre isso com esse indivíduo aqui, juro pra vocês, tá? De tão difícil que é a gente ter acesso a informações sobre comunicação pública no Brasil. E é tabu também. Comunicação pública no Brasil é tabu. Tem gente que falou TV Senado, é interessante essa resposta. TV Cultura, acho que todo mundo associa com a TV Cultura, né? Antes da EBC, a TV Cultura provavelmente era a maior. Era o maior expoente de comunicação pública. Só que a TV pública, a TV Cultura, é estatal. É do Estado de São Paulo, né? Ela é uma comunicação pública, mas ela está vinculada ao Estado de São Paulo e à Fundação Padre Anchieta, né? Sim. O grupo. Só que, assim, a gente não tinha um jornal, né? Uma empresa que fosse, tipo, no Brasil inteiro, né? Que fosse federal, que fosse a nível nacional. Então, a TV Cultura ganha muito prêmio, é muito bem vista, é muito bem quista, mas a gente não tinha uma perspectiva federal. E aí a EBC vai surgir em 2007, né? Se vocês procurarem no YouTube, tem lá o Gilberto Gil, lá, que na época era o ministro da Cultura. Tem muitos debates, muitos fóruns, desde 2004, se não me engano, com essa discussão. E a discussão da comunicação pública ela é muito recente, tá, gente? Ela é muito, muito recente porque ela foi deixada de lado. Ela é recente no Brasil, mas ela não é recente no mundo, né? A gente pode pegar, por exemplo, a BBC. A BBC talvez seja o maior exemplo de comunicação pública que a gente tem. E o próprio Lula, ele faz alguns exemplos, ele faz algumas comparações, né? Ele fala, não, a gente quer ter uma BBC brasileira, a gente quer ter alguma coisa assim, sabe? E aí a gente vai lembrar do nosso histórico, né? No Brasil, vamos falar um pouco da história brasileira de telecomunicações. A gente tem um histórico extremamente privatista, né? Aproveitar que o Ian estava falando de privatização. Sim. As nossas primeiras rádios no Brasil, elas têm um viés de educação, né? Um viés educativo. Então a gente tem hoje a Rádio MEC, né? Que já completou mais de 100 anos. Ela é hoje da EBC. Ela foi incorporada à EBC. Mas ela existe, há muito tempo. Só que aí a gente vai ter uma coisa chamada concessão. As concessões são uma forma do Estado permitir que uma parte da sociedade civil ou da iniciativa privada controlem, né, aquele jornal, aquela... A radiodifusão, aliás, né? Não é nem jornal impresso. Isso eu não sei como é que é na comunicação, mas televisão em determinados setores estratégicos, você não pode privatizar totalmente. Você concede com prazo. Porque eu acho que a comunicação é setor estratégico também, de segurança nacional. A concessão, ela tem prazo estipulado e depois ela é renovada, né? Tanto que todos os canais de televisão são concessões públicas. A gente fala o tempo todo, o Brizola falava em caçar a concessão da Globo. Da Globo, sim. E no caso dos outros setores, não se pode privatizar totalmente, por exemplo, aeroporto, porto. Não se pode privatizar totalmente. Que mais? Eu lembro de aeroporto e porto, mas acho que tem mais coisa. Que é tudo concessão. Concessão. Acho que esse mesmo cemitério de São Paulo que foi privatizado, na verdade, ele foi concedido, né? Mas enfim. Então a gente tem permissão e tem concessão, né? São tipos de outorgas, são licenças diferentes. Mas aí, você falou aí do caso de caçar, né, a concessão da Globo. Isso. Tinha uma pessoa que falava disso também, né, Ian? Que era o nosso antigo presidente, que ele renovou. O senhor Biro, sim, o senhor Biro, exato. O senhor Biro falava, é que ele fala muita coisa, né? Ele falou coisa pra caralho. Ele fala muita coisa, né? Mas ele odiava muito a Globo, mas deixar de dar dinheiro pra ela ele nunca fez, pois né? Mas, enfim. Então, assim, como alguém falou ali no chat, eles começam como clubes, eles têm esse viés de educação, as rádios, mas eu vou dar um panorama geral, tá, gente? Senão vai ficar muito grande. À medida do tempo, eles vão ser usados como moeda de troca pelo Poder Executivo. Porque na nossa Constituição, como o Ian falou, a comunicação ela é estratégica. Então, assim, toda comunicação do país, em teoria, pertence ao Estado. O que o Estado faz é conceder isso para algumas iniciativas, tá? Então, desde a época do Vargas, a gente vai tendo essas moedas de troca. E aí, quando a gente chega na ditadura militar, a gente vai ter
assim, o outro nível de privatização. Tem uma matéria aqui do Globo, dia 28 de março de 1979, que o Figueiredo fala... É uma partezinha. Figueiredo dá plano para comunicações. Nas diretrizes do Ministério das Comunicações, distribuídas ontem, o presidente Figueiredo afirma que a radiodifusão é uma iniciativa eminentemente privada e de brasileiros. Então, assim, o que o Figueiredo vai dizer? É que a iniciativa privada tem que deter o monopólio da comunicação no país. Desde que sejam brasileiros, né? Desde que sejam empresas brasileiras. E parênteses, como... por isso que a gente fala que o neoliberalismo no Brasil começa com o Figueiredo. A gente associa muito com o Collor. O do Collor é a pá de cal em cima da doutrina anterior, de fato. Mas os primeiros ímpetos neoliberais começam com o Figueiredo. A gente pode até traçar um pouco do Geisel, né? Mas com o Figueiredo fica um pouco mais evidente. São milhares de concessões na época da ditadura. E só o Figueiredo, ele vai dar 634 concessões de rádio e televisão. Olha só. Então, assim, a gente vai ter o surgimento dos coronéis eletrônicos, que são grupos privados que vão deter muito poder, muita concentração de rádios, de televisões, de jornais impressos e por aí vai. Então vai surgir a Rede Bahia, do Antônio Carlos Magalhães, né, o Sistema Brasileiro de Televisão, do Silvio Santos, a Rede Manchete, do Adolfo Bloch, e por aí vai, né? A família Collor lá com a E da família Collor é mais antiga, né? Mas... mais antiga, mas... É um pouco mais antiga. Esses exemplos que eu tô dando são pessoas que vão ganhar, né? Não vão só surgir nessa época. Alguns vão surgir, mas aí o que vai acontecer? O ACM, né? O Antônio Carlos Magalhães, ele vai ficar muito puto em 85, ele vai ser o ministro de comunicações do Sarney, e ele vai tentar fazer uma comissão para reexaminar as concessões feitas durante os últimos meses do governo Figueiredo, que foi a época que ele deixou a boiada passar. Ele vai fazer uma portaria no dia 19 de março de 1985. Segundo ele, houve uma orgia de concessões. Nossa, que escolha de palavras. Ele usou essa palavra, tá em aspas aqui. Tanto de emissoras de rádio como de TV, a partir do mês de outubro, o que caracteriza clientelismo e favoritismo. 140 concessões foram atingidas. Mas o ACM não vai fazer isso porque ele é bonzinho ou porque ele acha horrível. Ele vai fazer isso porque tem mais competição com os canais dele. Né? Ele quer que os inimigos políticos dele percam essas concessões. Só que o que acontece a medida não tem um prazo a ser tomada, o Sarney vai se abster, ele vai dizer, mano, nem vi, tá ligado? Foda-se. As concessões que foram canceladas vão ser liberadas gradativamente no segundo semestre de 85. O Sarney era presidente na época, só pra... caso alguém não saiba. Só pra... E aí, depois de 85, a gente vai ter muita discussão no Brasil, muita discussão. Vai ter Congresso Nacional de Comunicação e Informação, 1984, em São Paulo. E eles vão começar a chamar muitos intelectuais e pessoas de outros países para discutir o modelo de comunicação no Brasil. O que a gente vai fazer? Porque a gente estava pensando aqui na Constituição, né? Então, eles estavam trazendo representantes do Japão, do Canadá, da Inglaterra, para poder discutir sobre este modelo de comunicação que vai surgir no Brasil. O que acontece muitas dessas discussões vão ser feitas por empresas, né? Vão ser empresas que vão bancar isso. E no final, eles vão lançar documentos, né? Um documento final do Congresso para falar sobre, enfim, o que foi debatido, o que foi discutido. E, misteriosamente, Ian, esses documentos vão meio que ignorar ou dar pouquíssimo espaço para os exemplos de comunicação pública de outros países. Entendi. Então vai vir representante da BBC, da Deutsche Welle, da Alemanha, da NHK, do Japão, vai gente do Canadá e tudo mais. E por algum motivo, no documento final, vai ter pouquíssima coisa sobre comunicação pública. Então vai ter gente da RBS, né, o Maurício Sirotsky, do grupo RBS, Rede Brasil Sul, quem é do Rio Grande do Sul aí vai lembrar. Ele vai falar o seguinte: todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Direito esse que inclui a liberdade de, sem interferência de opiniões, procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. E aí vai ter outra perspectiva, vai ter esse embate, né, do Antônio Neiva, o diretor-geral do Dentel, que é um dos órgãos responsáveis por isso. E ele vai falar o seguinte: o Brasil precisa de um novo modelo de radiodifusão,
E queiram ou não os empresários e governo, ele deverá permitir a participação da comunidade, tanto para decidir sobre a concessão de novos canais de TV e rádio, como e principalmente para definir sua programação. Aqui que eu considero o cerne da discussão sobre o que é comunicação pública. Porque a comunicação pública tem muitas discussões sobre isso, né, sobre muitas definições, mas para mim o cerne é participação popular. É participação popular no conselho, né, da programação, no conselho do que é que vai ser transmitido, como é que está sendo visto o dinheiro, o financiamento e tudo mais. Então, tem que ter essa participação popular da sociedade civil mesmo, tá? Não é do deputado, não é do ministro, é do povão mesmo, sabe? E aí vai ter esse debate de liberdade de imprensa e liberdade de empresa, né? Que é uma coisa que a gente tem até hoje. E na Constituição de 1988, no capítulo 5º, artigo 223, a gente vai ter o princípio da complementariedade, né? O que é esse princípio? É a ideia de que nós temos 3 tipos de sistema, de serviços, né, de comunicação, e eles são complementares, né? Temos o serviço público privativo do Estado, que é o sistema de radiodifusão estatal, ou seja, é a TV Senado, que o pessoal estava comentando aí, TV Câmara, coisas do tipo. A gente vai falar um pouco mais sobre uma TV específica depois, porque tem a ver com o governo Bolsonaro, mas é o serviço público privativo do Estado, ou seja, é o Estado falando das atividades do Estado, né? Como a própria TV Senado. Eu acho que é um bom exemplo. A gente vai ter a atividade econômica em sentido estrito, ou seja, o sistema de radiodifusão privado, Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, que 95%, segundo o Guilherme Carvalho, nesse livro aqui, O Espaço da Mídia Pública no Brasil, 95% do mercado brasileiro até 2015, 2016 é iniciativa privada. Isso é fruto, né, desse todo histórico privatista de concessões e tudo mais que a gente tem visto. Só que aí vai surgir uma nova perspectiva, que é o serviço público não privativo, o sistema de radiodifusão público. Então, em 1988, a nossa Constituição vai conceber que esses 3 sistemas são complementares. Tem que ter comunicação estatal, tem que ter comunicação comercial, atividade econômica e privada, e comunicação pública. Beleza, maravilha. A gente já tinha a TV Cultura desde 69. Desde 69 a gente tem lá a TV Cultura. Era basicamente o grande exemplo, né? A gente tem outras pequenas TVs públicas, geralmente voltadas para, enfim, comunidades, geralmente voltadas para iniciativas de educação, mas nada federal, nada que tome o país inteiro, entende? Então, em 2007, passa essa lei da criação da Empresa Brasil de Comunicação. O que é radiodifusão? Eu estou chamando de radiodifusão todos esses serviços, né? Todos esses processos que comunicam através de ondas de rádio, né? Então, a televisão, o rádio, né? Tipo, que você transmite, você tem uma emissora que transmite através de rádio, né? Através de ondas para outros receptores, né? Então você tem um aparelho que recebe essas ondas, né? Seja no dial da AM, FM e tudo mais. Comunicação via onda eletromagnética, perfeito. Então você tem essas ondas e você tem um receptor. Você pode, sei lá, receber através do seu celular, tem celulares que tem rádio FM, por exemplo, e você vai receber esses dados e você vai ouvir programas de rádio, programas de TV e tudo mais. E aí a gente vai ter o primeiro Fórum Nacional de TVs Públicas, que vai ser basicamente a partir dele que vai surgir a EBC. Tem um sitezinho do histórico, que vai falar um pouco sobre a medida provisória MP número 398, né? Que vai ser... 2007. Que ela vai surgir. De 2007. Faz o L. E aí, em 2007, vai sair essa lei, né? Vai ter essa medida provisória e tudo mais. Só que só em 2008, realmente, que vai surgir a EBC, propriamente dita. Então, a gente vai ter algumas rádios educativas, né? A Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, a MEC FM do Rio de Janeiro, a TVE Brasil, TVE do Rio de Janeiro, TVE Maranhão, e que eram educativas, e alguns veículos que eram estatais, como a Nacional da Amazônia, Nacional AM de Brasília, FM de Brasília, Nacional do Brasil, em ondas curtas, Nacional AM do Rio de Janeiro, TV Nacional de Brasília e Agência Brasil. Tudo isso vai ser acoplado, tudo isso vai ser juntado, por assim dizer, para criar um conglomerado, como alguns chamam,
de iniciativa de comunicação pública. Quer falar alguma coisa? Cara, eu sabia que eu tinha visto esse nome em algum lugar. Eu fiz uma live sobre o ideário de branqueamento, né? Aham. E uma das pessoas que aparece é o Roquete Pinto. Eu falei, Pinto. eu já ouvi esse nome em algum lugar e agora eu lembrei onde eu ouvi. Aqui. Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto. Gente, o Roquete Pinto foi um dos representantes do Brasil no Congresso Universal das Raças. Foi um dos caras responsáveis por levar a tese de que, através da miscigenação, o Brasil era capaz de se branquear. A gente tá falando do Shopping Cesare Lombroso. A gente precisa urgentemente trocar esses nomes, assim. É uma coisa que, enfim... É horrível, é horrível. Mas por que o Roquete Pinto tá aí? Porque ele vai ser responsável por uma das primeiras rádios do Rio de Janeiro, né? Ele vai ser... E aí vai surgir essa associação baseada dele, né? Porque ele vai ter rádios educativas. Só que aí, assim, é óbvio que a gente pode entrar no debate de que educação é essa. Deus, né? É mais, pra né? que Imagina. serve essa educação, né? Só tô falando o que aconteceu, tá, gente? Não significa que a gente apoie esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Várias rádios educativas e TVs também, né, que antigamente eram estatais, vão passar a entrar digamos assim, no controle da EBC. E a EBC, ela vai ter uma estrutura de administração que é a seguinte: a gente tem uma diretoria executiva, tem um diretor-presidente e um diretor-geral, nomeados pelo presidente da República, e até 6 diretores eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração. Então é o presidente da República que escolhe quem é o diretor-presidente e quem é o diretor-geral. A gente viu lá que o Hélio, né, faz o Hélio lá, é o diretor-presidente atual. Faz o Hélio. Por isso que o Alckmin chama de estatal petista. Estatal petista, exato. Porque é o presidente que vai escolher e vai surgir na época do Lula, né? O Lula ainda era presidente nessa época. Então, muita gente vai chamar isso, né, de TV Lula, coisa do tipo. Sim. Aí a gente tem o Conselho de Administração, que são 5 integrantes nomeados pelo presidente da República. E a gente vai ter a coisa mais diferente, que é o Conselho Curador. O Conselho Curador é o que vai determinar o caráter de comunicação pública no Brasil, né? É a principal diferença, por assim dizer. Então, o Conselho Curador, ele é um órgão composto de 22 membros, 15 representantes da sociedade civil, 4 do governo federal, 1 da Câmara dos Deputados, 1 do Senado e 1 representante dos trabalhadores da EBC. Então, o Conselho Curador, ele vai analisar a programação, ele vai fazer essa curadoria da programação e ele tem poder de destituir o presidente, o diretor-presidente. Que é escolhido pelo presidente da República. Que é escolhido pelo presidente. Então, vocês perceberam a lógica? Tem uma questão de democracia interna aí, né? Tem uma lógica de democracia interna. Muita gente vai criticar, dizendo que, mesmo sendo chamada de comunicação pública, ainda tem muita ingerência do Estado diretamente, né? Então, muita gente vai reclamar disso. Mas, assim, todo mundo que pesquisa comunicação pública, intelectuais, pesquisadores da área, vão dizer, cara, não tá legal, assim, não tá o ideal para ser uma comunicação pública, mas é muito melhor ter isso do que não ter, saca? É muito melhor ter isso do que não ter. Então todo mundo vai ficar fascinado com a EBC, porque, vocês viram, 88 a gente tem a Constituição, né, admitindo a existência de comunicação pública. Só que a gente só vai ter a primeira iniciativa assim em 2007, né, no sentido federal, no sentido de abarcar o Brasil inteiro. Demora quase 20 anos, Então, e assim, você pesquisando sobre, só anedoticamente, assim, você pesquisando sobre, você achou algum direitista na época falando que o Lula é literalmente o grande irmão e vai botar uma teletela do George Orwell na sua casa, assim? Eu tenho certeza que isso aconteceu, eu não preciso nem checar, tá ligado? E isso, quando eu tava falando lá dos debates que rolaram no Brasil, né, antes da Constituição, né, antes da Constituinte, cara, a galera falava isso, sabe? Vamos pegar aqui a Folha de São Paulo. Né? Vamos pegar aqui a Folha de São Paulo, né? Manual da Folha de São Paulo de 1987. Eles vão dizer que selecionar e editar o que vai ser publicado não constitui restrição à liberdade de imprensa, porque a Folha entende que o leitor, titular do direito a que corresponde esta liberdade, delega ao jornal o mandato para assim agir. Então, assim, a Folha de São Paulo, o Globo, várias dessas empresas vão dizer que não tem para que existir uma comunicação pública, porque a iniciativa privada já faz isso. Então, assim, eu comprei a Folha, certo? Eu sou, digamos, assinante da Folha de São Paulo. Deus me livre, mas digamos que sim. Eu estou delegando à Folha o meu direito de cidadania. É a Folha que tem que ir lá e investigar o poder, investigar os casos de corrupção e tal, e não sei o quê. Então, é basicamente assim, você
indivíduo, você, cidadão, perde o seu direito político, né, os seus direitos políticos, em prol de uma empresa privada ir lá delegar pra você. Essa a mentalidade que a Folha de São Paulo tem. E no Brasil... claro, o Globo e outros vão fazer. Me corrija se eu estiver errado, mas a lógica que me parece que permeia o ideário do brasileiro acerca da comunicação é de que a comunicação livre e civil é a privada. E de que a comunicação estatal é a cerceada e censurada e restrita. Quando Perfeito. a gente enxerga que é bem o contrário, na real. E a gente enxerga que isso é extremamente ideológico. Totalmente. Eu vou chegar nos argumentos, né, sobre por que a comunicação pública é boa, né, e que ela não deveria ser menosprezada, mas basicamente é isso. A gente tem a iniciativa, a gente tem essa ideologia do profissionalismo, que o jornalista técnico, isento, muito profissional, ele não tem viés, né? Ele não tem um viés. E se ele tem um viés, é um viés não tão ruim quanto o Estado. A gente tem essa perspectiva, a gente já parte do pressuposto dessa ideia do jornalismo como quarto poder, né? É o poder, o jornalismo, o pessoal chama isso de síndrome de Watergate. E a gente vai puxar muito isso do jornalismo estadunidense, dos anos 40, 50. A gente vai copiar e colar isso desse modelo de jornalismo de lá. Então essa coisa, o jornalista, ele é treinado para ficar procurando o próximo grande caso de corrupção, o próximo grande furo, exclusividade, entende? Então, essa é a perspectiva que o pessoal chama de síndrome de Watergate. Você está sempre procurando o próximo Watergate, né? Para quem não conhece, né? Foi um caso muito famoso de corrupção nos Estados Unidos. Que gerou na renúncia do Nixon, do presidente. No Nixon, exato. Essa é a gravidade da questão, Então o pessoal ficou tipo, nossa, que incrível e tal, o jornalismo é isso mesmo e tal. Só que assim, o jornalismo não é isento, tá, gente? Todo fato jornalístico, ele é criado. Ele é escolhido, como a gente viu ali na fala da Folha de São Paulo. Escolher, editar e tudo isso não fura a liberdade de imprensa, não fura a liberdade de expressão, tá? Você tem que confiar na gente. Uhum. E como é que se dá essa confiança? Eu sou uma grande empresa, tá entendendo? Eu tenho credibilidade porque eu sou uma grande empresa. Você tem que confiar em mim. Se eu estiver mentindo, eu vou perder dinheiro. Eu vou ser responsabilizado por isso. O livre mercado ajusta, né? A verdade sobressai porque o livre mercado... No livre mercado das ideias, a verdade ganha, né? A liberdade ganha, sempre, né? Então a gente pega os liberdades desde o século XVII falando disso. Que, no combate franco, né? Na trocação franca, a verdade sempre vai ganhar. Sim, sim. Só que assim, a gente vai ver hoje que se você dispuser de uma forma, né, de socializar uma mentira, por assim dizer, né, tipo, de espalhar de uma forma muito massificada uma informação mentirosa, assim, não importa se você tá dizendo a verdade depois, sabe? Tipo, o estrago já foi feito, né? O que a gente chama hoje de fake news é isso, né? É só um método novo. Desinformação. É um método, exato. Mas isso, acontece na imprensa desde o século XIX, século XVIII. Tinha outro nome, né? Chamava imprensa marrom no Brasil. Imprensa marrom, imprensa amarela nos States. Nos Estados Unidos, né? É Yellow Press. Yellow Press. Mas enfim, a gente pode um dia falar sobre isso, né? Sim. Sobre isso. Mas enfim, só pra continuar, o pessoal tá falando aí da complementaridade. Pois é, então, a complementariedade na Constituição, ela admite que existam diferentes formas de comunicação e que uma não pode ter o monopólio. Na prática, quem tem o monopólio da comunicação é a iniciativa privada. Sim. Como eu falei, 95% das agências... mas não é 100%. Dos jornais... Pois é, não é 100%, porra. Pelo amor de Deus, né? E aí a gente tem diretoria executiva, conselho de administração, conselho curador e um conselho fiscal. E aí, beleza, surge a EBC. A EBC, ela surge com esse fardo, esse peso de ser exemplo. Não, beleza, a gente vai juntar todas essas outras rádios, todos esses equipamentos, jornalistas de várias empresas diferentes, vão surgir na EBC, né? A Empresa Brasil de Comunicação, e ela vai criar a TV Brasil, né? É uma TV pública, que vai ser o símbolo, vai ser o carro-chefe da EBC. Daí o pessoal chama de TV Lula, porque o pessoal acha que a EBC é só a TV Brasil, e não é, né? A TV Brasil vai ser criada nessa época. Então a gente vai ter, ela vai ao ar em 2/12 de 2007, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e São Luís. E ela vai liderar essa rede pública. Aí tem a Agência Brasil de Notícias, Rádio Agência Nacional, Rádio Nacional AM, FM, MEC, TV NBR, Voz do Brasil, Rede Nacional de Rádios, tal, vai ter muita coisa. E isso vai se estendendo, isso vai crescendo ao longo do tempo, né? A EBC vai comprando
e vai adquirindo várias outras rádios, porque a ideia é que chegue no Brasil inteiro, né? Então ela precisa ter realmente muito financiamento. Só que o que acontece é, muitos dos problemas da iniciativa privada vão acabar sendo trazidos para a iniciativa pública. Por quê? Porque essa discussão sobre comunicação pública nunca foi tão forte no Brasil, né? Ela sempre foi boicotada pela iniciativa privada. Como eu falei lá nos debates, nas discussões, nos congressos, nos fóruns. Nem na academia a gente estuda isso, gente. Eu fui aprender mais sobre isso depois de formado, sabe? Tipo, eu não aprendi isso na faculdade necessariamente. Não é que toda faculdade seja assim, tá, gente? É claro que vai ter cursos que vão falar sobre isso mais ou menos. Mas você não ter aprendido, eu acho sintomático, no mínimo, sabe? Não ser parte do currículo básico, eu acho sintomático. Tipo, isso é comentado que existe, mas a gente não estuda. Você não estuda, a fundo, né? A gente fala um pouco, a TV Cultura, isso aqui existe. E imagina antes de 2007. Pois é. Devia ser menos ainda, imagina sabe? Antes de 2007. Lembrando também que já faz algumas décadas que não é necessário mais a formação para ser jornalista, né? Para trabalhar como jornalista. Então, vários sindicatos estão lutando aí pela volta disso. Acho que é 89? Não lembro quando foi o ano. Esqueci qual foi o ano que passou essa lei. Mas enfim, então a gente vai ter uma difamação massiva da rede comercial, né? Tacando pau todo dia, TV Lula. E como são parênteses, isso me lembra a Telesur do Chaves, do Hugo Chaves. Porque sim, Telesur, sim. Na Venezuela tinha um canal público que era a Telesur, que tinha até um programa interessantíssimo que é o Alô Presidente, que aparecia o Chaves e você ligava e falava: presidente, eu tô com joanete, tô com encravada e tal. Aí o Chaves te respondia. E o Chaves era uma pessoa muito carismática, né? E aí tinha a mesma coisa, porque sabe quais canais eram privados? Todos, menos esse. Todos eram privados. Todos. E falam que o Chaves censurou a mídia. Gente, a mídia era censurada antes do Chaves. O Chaves deu uma liberdade que a imprensa privada não tinha tido na Venezuela, acho que nunca, sabe? Então foi a mesma coisa. A Telesur era sempre a TV Chaves, sabe? A TV Chaves. E aí você falando da TV Lula, eu tenho certeza que compararam na época também, não preciso nem olhar, que compararam não só com o George Orwell, mas compararam com a Telesur e o Chaves falando lá no Alô Presidente. Quem dera tivesse um Alô Lula, né? O Alô Lula ia ser muito ótimo. Bacana, de verdade. Eu vi que o Lula quer fazer umas lives agora, né? Eu não sei como é que vai ser isso. Eu queria poder ligar pra ele. Pois é, né? Tipo, faz o Hélio. Mas, enfim. Então, assim, a gente vai ter muitos problemas na EBC, porque, como eu falei, ela tem muita gerência estatal no começo, né? Ela já não começa tão bem alinhada com o que é comunicação pública, né? O que se tinha estudado. Mas ela é muito melhor. Ela vai ter uma pluralidade de coisas, de programações. A TV Brasil, nesse livro aqui, do Guilherme Carvalho, ele vai pegar as programações da TV Cultura e da IBC, da TV Brasil, e ele vai dizer que tem muito conteúdo original. Eles vão investir muito em conteúdo original. E eles vão investir muito em conteúdo regional. O que você tá chamando de conteúdo original? Original no sentido de, tipo... Tipo, conteúdo da TV privada não é original? Então, mas é porque é o seguinte, original é porque muitas iniciativas vão ficar só replicando outras, entende? Tipo, comprar de uma agência de notícias. Sim. Comprar de outros lugares. Ou comprar, então, tipo, filme. Pega, por exemplo... Você compra filme, aí você coloca... Isso, exato. Então você tem as agências de notícias. Você pega, por exemplo, teve aquela matéria do New York Times falando que o Ocidente achava que o Lula era um aliado, mas ele tem seus próprios interesses. Deus... Horas depois saiu no Estadão, essa mesma matéria, compram, traduzida. Então, isso é comprado, vocês entendem? Tipo assim, muitas essas matérias sobre Coreia do Norte, Coreia Popular, comprado, que a gente tem, é tudo comprado. Não tem um enviado do G1 na Coreia. Exato. Então não tem uma pessoa responsável por isso. Então a ideia da comunicação pública é tentar desfazer esses vícios que tem na iniciativa privada. Dar uma pluralidade de fontes, por exemplo. A iniciativa privada, ela foca muito nas fontes oficiais. Então pega, por exemplo, um programa policialesco. Eles vão entrevistar a polícia. Polícia, sim. Vão entrevistar, sei lá, a pessoa... que advogado. Advogado. E acabou. Tipo assim, você pode estender aquilo, complexificar aquilo ad infinito, basicamente, né? Mas isso não vai ser interesse deles. Eles querem a matéria mais simples e rápida, porque é uma mercadoria, gente. Lembrem, a informação é uma mercadoria nessa relação. Então, a gente vai ter muita difamação por parte da mídia comercial. A mídia comercial não vai explicar o que é EBC, né? Ela nunca vai falar para que serve a EBC, nunca vai falar sobre, enfim, os ganhos
tanto políticos e sociais que a gente tem com a EBC. O pessoal falou aí da regionalização do conteúdo. Então você pega, por exemplo, Ceará. Vão ter um investimento para fazer uma programação para o Ceará. Sim. Entende? O Amapá, o Roraima e por aí vai. Então, existe um foco grande no Sudeste, assim, na produção, no Sul e Sudeste, exato. Principalmente no Sudeste, claro. Sim. Mas a gente fica, tipo, eu tô andando, eu tô no trânsito em Fortaleza, eu tô vendo informações sobre a Marginal Tietê, sabe? Eu que sou paulistano, eu perco a noção disso, né? Mas o mais perto que eu vejo disso é do quanto eu sei do Rio de Janeiro por conta da Globo, sabe? Exato. Então, assim, eu sei o que acontece no Rio, eu sei o que acontece em São Paulo, eu sei o que acontece em países do centro do capitalismo, mas isso é uma escolha política e econômica desses jornais. Vocês entendem? Então, assim, muitas vezes eu não sei o que aconteceu no outro bairro da cidade que eu moro, porque o jornal é muito focado nisso. Então, você pega, por exemplo, a Verdes Mares, no Ceará, ela tem uma relação com a Globo, né? Então, você tem várias outras TVs e rádios pequenininhas, mas elas têm essas concessões junto dessas empresas maiores. Então, elas não têm essa liberdade também, vocês entendem? A Rádio Povo, CBN, entende? Então, tipo assim, sempre tem essa... a Globo, a Rádio Povo é daqui, mas a CBN, se não me engano, é de São Paulo. Corrija se eu estiver errado. Eu não sei, vou checar. Mas, enfim, é isso. Sabe, a gente sabe muito mais sobre a Marginal Tietê e, assim, eu não passo pela Marginal Tietê, então foda-se. A CBN é da Globo, então acho que é Rio. É Rio, né? Se ela é da Globo, eu acho que é Rio. Então... Não, é São Paulo. Headquarters, São Paulo, apesar de ser... Headquarters. Não, é que tá em inglês aqui, né? Então, eu imaginei que fosse São Paulo, que tinha o Sadenberg, São Paulo, tinha uma galera, assim, bem... Enfim. E aí eu ficava ouvindo essa galera, assim, São Paulo, e eu não sou de São Paulo. Sabe? Óbvio que isso não é inútil, tá, gente? Eu não tô dizendo isso. É muito importante. Não, é que isso tem consequências. A questão é essa, né? Mas a consequência de você ter o Brasil inteiro só ouvindo, digamos assim, o mundo a partir de São Paulo, né? Vindo a partir da Moca, sei lá, a partir e do Rio, enfim, de pontos muito específicos. E do Rio, exato. Então, a gente pega... Outro exemplo, a gente pega o Mar do Sertão. Eu queria muito falar sobre isso, né? Mar do Sertão? O Mar do Sertão, aquela novela da Globo. É que eu não vejo... Eu lembro que você reclamou muito dessa novela. Então, eu vou só dar um exemplo pessoal. A gente tem uma novela chamada Mar do Sertão, em que você tem o Marcelo Adnet imitando o sotaque de João Pessoa. É foda, né? Entende? Você abriu meus olhos pro Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida. Gente, o Matheus Nastergaile, ele é do Rio de Janeiro. E o Celton Mello também, pois é. Eles não são do Nordeste, entende? Então, tipo, muitas vezes os atores que a gente vê não são. E a gente aqui, a gente consegue perceber isso, que a pessoa tá fazendo um sotaque e tal. Você vê lá o Marcelo Adnet, tu tá fudido, rapaz. Esse seu é o nome que falei, safado. Esse é o nome que falei, exato. Caba, safado, sem vergonha. Entende? Então, assim, e é sempre essa visão do Nordeste a partir de São Paulo, a partir do Rio de Janeiro, né? Então, assim, porra... Por que não contratam gente que é daqui? Não é difícil, né? não é difícil achar, cara. O do Alto da Compadecida eu acho ofensivo, velho. Agora, depois que você falou, eu não consigo desver, sabe? É complicado, né? Assim, é um filme muito legal, gente, mas... E o autor é o Ariano Suassuna, né? Tipo, o roteiro, pelo menos não tem esse problema, mas os atores, tipo... Custava achar 2 atores, era só achar 2, sabe? Não era muitos. Sim. Até mesmo o programa daqui, você pega, por exemplo, o Cine Hollywood, que é um filme cearense, né, que o pessoal fica brincando que é o primeiro filme cearense com legenda, porque como ele tem muito sotaque, tem muita gíria, o pessoal botou legenda no filme, né? Caralho. E tem o ator principal, né, que é o Francis Clayson, não é o nome dele, né, o personagem dele é o Francis Clayson, e a esposa dele no filme, se não me engano, é do Rio de Janeiro. Sabe? Tipo, fazendo Nordeste Face. Fazendo um cearense, entende? Então, assim, era pra ser... Enfim, tem muita discussão sobre isso, senão a gente vai passar a live falando só sobre isso. E não, o Ariano Suassuna não tá nem de perto isento de problemas. Nem de perto, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Senão a gente só fala disso. Mas, assim, tem um artigo que eu li que ele fala sobre os principais problemas da EBC elencados pelos próprios trabalhadores da EBC. E a maioria deles vai dizer que atuamos nos moldes dos veículos privados. Então, assim, tem vícios. Muitos vícios, exatamente, da iniciativa privada vão se manter na EBC. Por quê? Porque essas pessoas, muitas vezes os jornalistas não sabem fazer comunicação pública. Não tem forma. Eles têm que aprender, eles têm que construir os trilhos conforme o trem tá andando, né, cara? Exato.
simplesmente, tipo assim, você tem décadas de formação de jornalistas pautados no SBT, na Globo, na Folha. Então, assim, pra gente, jornalismo é essas empresas, sabe? E não deveria ser, pelo menos. Não precisava ser. Não precisava ser. Uma das coisas que a EBC precisava, digamos assim, tinha uma missão de acabar, eram os desertos de notícias. Você sabe o que é um deserto de notícia, Ian? Não, eu conheço deserto alimentar, imagino que seja semelhante. É bem Que é semelhante. um lugar que só chega a notícia de um veículo. Então, não é exatamente isso, mas... Foi um chute. Mas é bem por aí. São cidades que não têm nenhum veículo jornalístico ou têm meios de comunicação que só republicam conteúdos de outros, não fazem, tipo, jornalismo local mesmo. Entendi. Ou somente tem canais de comunicação vinculados a instituições como sindicatos, igrejas e prefeituras. E não fazem realmente um trabalho jornalístico. Só tem mídia popular, né? Pois é. Segundo a pesquisa de 2022, feita pelo Atlas de Notícias, que é uma iniciativa do PROJOC, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, que é uma ONG, existem em torno de 3 mil municípios no Brasil que adotam esses critérios. Uhum. Então existem 3 mil municípios no Brasil, e antigamente eram mais, tá, gente? Eram bem mais. Existem 3 mil municípios que não têm jornalismo, basicamente. Sabe, que só... O Brasil tem repetem 5.568 coisas municípios. 5.568, então a maioria. A maioria é deserto. Pois é. Só pegar o número aqui. Pera, 5 mil municípios? No total. O Brasil, no total, tem 5.568 municípios. Ô, louco. Então a maioria são desertos. Enfim, eu acho que, na verdade, agora eu tô lembrando aqui, talvez seja algumas cidades que não são consideradas municípios ainda. Porque tem muita cidade que tem, tipo, 700 habitantes, 1.000 habitantes, né? E não é necessariamente município. Mas eu acho que tem mais. Tá no site do IBGE aqui. Mas eu sei que a maioria deles ficam no norte, né? A maioria dos municípios que tem deserto de notícias ficam no norte do país. E a região que tem mais jornais, né? Se não me engano, é o sudeste ou o sul. É meio que pau a pau. Eu tô olhando aqui os dados. Tá certo? Ah, então pronto. Exatamente, assim ninguém fala mal de político, ninguém denuncia nada de nada nas cidades. Isso acontece muito no interior, gente. No interior é muito famoso, pelo menos aqui no Ceará, ter uma pessoa que tem um blog que faz fofoca e todo mundo vê esse blog, vê essa iniciativa, digamos assim, pra se comunicar sobre a cidade, né? Pra entender sobre a cidade. Só por causa da internet que tem isso hoje. Por causa da internet hoje, né? Mas, enfim, você não tem realmente uma empresa ou algum veículo que chegue lá. E aí você vê, 95% do mercado é de iniciativa privada. Só que não chega em milhares de municípios. Vocês entendem isso? Uhum. Eu só quero mostrar um negócio pra galera. Manda. Eu procurei quantos municípios tem no Brasil. Olha o jeito que apareceu a pergunta. Deixa eu mostrar aqui na tela. Por que... Não é economicamente viável. Por que o Google mostrou desse jeito? Caralho! Qual estado que tem mais o quê como ninja? Eu prefiro não tentar. Cidades, mas porra, por que tá censurado, tá ligado? Mas qual é a cidade que tem mais cidades do Brasil? Qual você acha que tem mais comunismo no Brasil, exato? Essa Mais comunismo por metro quadrado, né? Sim, sim. Eu não consegui deixar de mostrar, gente, desculpa. Na hora que eu pesquisei, achei muito engraçado como só alguns asteriscos conseguiram me fazer dar risada, sabe? Mas enfim. E aí, manda aquela outra matéria lá de 2016. A gente vai ter esse investimento em desertos de notícias, a gente vai ter esse investimento apoio à produção independente regional. Pode ser isso mesmo. A gente vai ter Rádio Nacional da Amazônia e do Alto Solimões, sendo os únicos veículos que chegam boa parte da população amazônica de fronteira. A gente vai ter incentivo ao cinema nacional. A gente vai ter a primeira novela africana a ser exibida no Brasil. A gente vai ter transmissão desportiva mais plural. Regionalizada? Te pegaram... Da onde é? Você lembra de onde era? Eu acho que era de Angola. Angola? Acho que era Todos os Tons de Angola, Vindec, 2014. Será que tem no YouTube? Eu fiquei interessado agora. Eu também achei bem interessante quando vi na época. Mas eu não lembro se tinha no YouTube. Então assim, a gente vai ter uma série de vantagens com a BBC, com a RBC. Com a RBC, A gente vai ter transmissão esportiva mais plural, Série C do Brasileirão, Brasileirão que feminino, tem times mais regionais, né? A Série C. Para Olimpíadas, exato. Então a gente vai ter uma visão do Brasil, mais Brasil e menos Sudeste, por assim dizer, né? Vai ter essa pluralidade acontecendo. Aí beleza, tá muito bom, tá muito maravilhoso. E aí chega em 2016.
Vocês lembram do que acontece em 2016, chat? Pô, tô lembrando não. 2016, a gente vai ter o golpe contra a Dilma. E logo depois do golpe, o Temer vai passar uma canetada, né? Uma medida provisória, acabando com o conselho curador da EBC e acabando com a estabilidade do presidente e diretor. Então, o que acontece? O que é que faz a EBC ser uma comunicação pública? É que as pessoas podem votar, eleger representantes que vão escolher, que vão fazer a curadoria dos programas de TV, dos programas de rádio e vão administrar a empresa. Vocês entendem? Quando o Temer chega e diz acabou o conselho curador, na prática, se a gente fosse realmente, na teoria, né, não existe mais iniciativa pública, né? Não existe mais comunicação pública assim, porque a gente tem cada vez menos participação das pessoas. Vocês entendem? Uhum. Então, assim, a gente ainda considera a EBC como uma comunicação pública por causa desse histórico, por causa dessa iniciativa. E o próprio Hélio, ele vai falar que esse é um dos problemas que a EBC tem hoje. Né? Faz o Hélio lá, Faz o Hélio, que a gente estava vendo que é o atual presidente, ele vai dizer que um dos problemas para essa retomada da EBC é voltar esse conselho curador. E, na O conselho minha opinião, não foi restaurado ainda? Eu ainda não vi nada sobre isso. Isso que é foda. Vamos ver se a gente faz ou não o Hélio, né? Faz ou não o Hélio, exato. E pelo menos ele falou que isso é importante, né? Então, assim, já é só de saber que existe esse interesse já é uma coisa boa. Mas pra mim, isso é o mínimo do mínimo. Isso deveria ser expandido, sabe? Isso deveria ser ainda mais aprofundado. E a gente vai ter o fim da estabilidade do presidente diretor. Então o Temer vai tirar o presidente diretor que a Dilma tinha colocado lá e vai colocar o dele. E não tem a coisa do Banco Central que é tipo, você só pode trocar no meio do mandato? Não tinha isso? Oi? Porque na presidência do Banco Central, por exemplo, você só pode trocar com 2 anos de mandato, pra evitar que fique esse troca-troca, sabe? Tinha uma discussão sobre isso na época, né? E esse cara vai entrar na justiça, o que era presidente na época, que foi chamado pela Dilma, ele vai entrar, né? Deixa eu ver aqui, ó. É o jornalista Ricardo Mello, diretor-presidente da EBC, ele foi nomeado pela Dilma no dia 3 de maio, só que o que acontece vai ter uma discussão sobre isso, tipo, mas agora não tá mais funcionando e tal, vai dar alguma coisa jurídica lá, vão dar meio que um golpe jurídico e tal, e o Temer troca o cara. O Rodrigo Maia vai lá, né, enfim, assinar, né, a MP e tudo mais, e Laerte Rimoli assume a presidência, até maio de 2018. E o que vai acontecer? O Temer vai poder botar e tirar, né? Como é que é? Olhei com o boné, olhei sem boné. O Temer, me corrija se eu estiver errado, mas o Temer, ele foi um dos presidentes, se não o presidente que mais investiu em publicidade na história do país, né? Não lembro exatamente desse dado. Eu não sei se foi maior, mas aumentou muito. Isso é um fato. Aumentou muito. Isso aumentou muito. Exato. Isso aumentou muito. Então a gente vai começar a ter esse desmonte. O que a gente está mostrando agora é a nota pública. O Conselho Curador exige respeito à lei da EBC 2016, e rechaça restrição. Isso foi logo depois, né? Do golpe e tudo mais, dessas coisas. E a gente vai ter esse pânico moral de várias frentes, né? Então tem lá o Temer chamando de TV Lula, vai ter a Folha, tem uma pesquisa que fala que 66% dos editoriais que falam sobre comunicação pública no Brasil não explicam o que é comunicação pública. Não, simplesmente diz, isso aqui tá gastando dinheiro. Não, público é ruim. Público é ruim porque o Estado é ruim. Exato. Aí, só uma coisa, a galera tá falando, o Temer gastou muito e tá com 4% de popularidade. Gente, funcionou, tá? Sabe por quê? Lembra que a gente falou a respeito da opinião pública sobre privatizações? Vocês acham que é por quê? Uhum. Pois é. Isso a propaganda do Temer não era pra ele ser popular. A propaganda do Temer era pro projeto da burguesia ser popular. Pro projeto. Então e deu certo. Pra caralho, inclusive. Deu certo. Tanto é que depois, em 2018, a gente vai ter o Guido Leib. Sim, né? O Temer era bucha de canhão. Pois é. 100%. 2018 e ele sabia disso. A gente chega... Pois é, assim, o Temer ele só serviu pra manter o projeto, né? A figura do Temer, foda-se, ninguém se importa, né? Então a gente vai ter o desmonte, né? Depois de 2016, vão diminuir muito o investimento com a EBC, vão aparelhar a EBC, vão colocar, enfim, do jeito que eles querem. Chega 2018, uma das promessas de campanha do Guido Leib, pra quem não lembra, era privatizar a EBC. Nossa Senhora. Ele não conseguiu por diversos motivos, inclusive a burocracia para fazer isso é muito grande, tá? A EBC foi pensada de uma forma para que seja muito difícil privatizá-la. Então, assim, que bom. O Estado teria que recomprar todos os aparelhos e tudo mais, todas as coisas, teria que ser,
uns 2 grandes processos, sabe? Tem uma discussão sobre isso, acho que na TV Senado, ou era na TV Câmara, que tá no YouTube, que eles discutem assim, durante 2 horas sobre esse processo, é bem interessante. Mas enfim, a gente vai ter ameaça de privatização desde 2018, né? E aí a gente vai ter uma união inconstitucional da NBR com a TV Brasil. O que é a NBR? A NBR era um órgão da presidência da República. Entende? Que fala sobre a vida do presidente, as atividades do presidente. Então é uma mistura do público com o estatal, né? Com o estatal, exato. Entendi. Então o que vai acontecer? O Bolsonaro vai ser recordista entre os presidentes que vão aparecer na EBC. Ele vai aparecer muito lá. Por quê? Porque eles TV Naro, né? NBR, TV Biro. Vai virar a TV Bolsonaro e vai ficar aparecendo ele o tempo todo. Tudo que ele faz ou deixa de fazer aparece na EBC. Só que isso é inconstitucional, porque são comunicações complementares, segundo a nossa Constituição. A NBR serve a um propósito e a EBC serve a outro propósito. E aí vai entrar. O presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Alexandre Graziani, que tinha sido colocado pelo Biruleib, assinou portaria unificando as programações da TV Brasil e da NBR a partir desta quarta-feira, 10 de abril, em um só canal que está sendo chamado de Nova TV Brasil. Onde é que a gente já viu isso, né, chat? De pegar coisas que já existiam, aparelhar e dar um outro nome. Pois é, só tudo... É o Midas invertido, né? O que a gente fala do Bolsonaro, né? Tudo que ele encosta vira merda. Midas invertido. E o caso que eu acho mais interessante dessa época da EBC é o caso da Michelle. O caso da Michelle, eu não sei se você vai falar. Da TV Inis. Posso falar? TV Inis, mas só pra terminar aqui esse caso, teve uma comissão, né? O André Figueiredo, que foi, se não me engano, foi ministro da Dilma de Comunicação. Ele vai ser relator e autor da proposta. E vão aprovar a suspensão da portaria da EBC. E a NBR volta a ser um órgão diferente da EBC, né? Não vão ser mais unificados. Só que assim, vai demorar mais de ano isso, sabe? E aí o estrago já estava feito. Com essa problemática. Você quer que eu mande uma matéria sobre a TV Inis pra gente comentar? Eu acho a TV Inis um exemplo de... Assim, é o que a gente fala que o ladrão de galinhas vira o presidente da República, sabe? É um exemplo de pequenez, sabe? É um exemplo de... É tipo secar o laguinho lá pra tirar as carpas, sabe? É nesse nível. Sim, é bem isso mesmo. Aqui, ó. Deixa eu pegar então, aqui, vocês lembram, chat, da Michelle fazendo Libras lá e falando que ela ia se voltar pra comunidade surda, etc. Então, né? Vamos falar um pouquinho do que aconteceu de verdade? Exclusivo, o governo cancela contrato e tira do ar a única TV pra surdos. Que governo? Governo Lila? Governo Gilma? Não, né? Isso aqui é de 2021. Só pra explicar pro pessoal antes, Ian, a TV Inis, ela foi criada em 2013, né? Ela era uma web TV e ela foi criada inteiramente voltada para comunicação em Libras, em linguagem brasileira de sinais. Então era um canal, né? Um canal todo pensado, toda a programação do canal era pensado para pessoas, né? Que, enfim, que falam Libras, né? Que se comunicam através de Libras. Então você tinha jornalismo, você tinha programa infantil, você tinha programa educativo, você tinha aula de Libras. E geralmente era uma pessoa fazendo, né? Libras. Língua não linguagem. Desculpa, gente, se eu estiver usando algum termo errado. Não, um falou língua... eu falei linguagem. É língua brasileira de sinais. Língua brasileira de sinais. Não é a linguagem, é uma língua, é verdade. Aqui tá escrito língua brasileira de sinais, eu falei linguagem. É língua brasileira de sinais, não sei o que tá, desculpa. Eu pensei que tinha falado errado, né? Mas enfim, e aí o que acontece? Desculpa, gente, às vezes eu olho o chat e eu fico meio perdido, então eu vou tentar me focar aqui. A TV Inis, ela tem muitos programas diversos, né, em língua brasileira de sinais, e tem aula e tudo mais, tem legenda, e geralmente tem uma pessoa falando também, né, tem uma locução. Então, ele foi pensado tanto para pessoas surdas, quanto para pessoas não surdas assistirem junto dessas pessoas surdas, entende? Então foi um programa pensado para famílias que têm pessoas com deficiência, né? Então, tipo, você tem um conteúdo que todo mundo pode entender, todo mundo, tipo, vai ter uma acessibilidade muito grande. Se você procurar hoje no YouTube, ainda tem alguns programas antigos, né? Do histórico. Então, se tu quiser procurar aí The TV Inis Karl Marx, Ian, tem a história do Marx. Sério? Caralho. Sério. Pelo menos a última vez que eu vi, ano passado, tinha, né? Mas no YouTube tem lá, se você procurar Marx, eles fizeram uma série de grandes pensadores. É bem legal. Pô, achei muito massa isso aqui, deixa eu pôr. Manuário. Manuário, Manuário é um dicionário de Libras? É assim que se fala? Eu acho que ele isso, né? Que é de manos, né, mão.
cara é cria do Giz, hein, velho? Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo Começa de com essa diversas frase da maneiras. tese 11. Claro. Mas o que importa é modificá-lo. Sensacional isso aqui. Mas aí, bom, aí veio o... E aí veio veio o a Nação pastor do Fogo. marginal. A Nação do Fogo atacou. né? A Nação do Fogo atacou. E eles foram boicotando cada vez mais a TV Inis, né? Foram diminuindo os repasses, porque, se não me engano, é do MEC que fazia o repasse. Né? É isso mesmo. Tinha uma isso mesmo. associação. Eles vão diminuindo. Eles vão exigir mais produtividade da TV Inis, dando cada vez menos recurso. Chega um momento que vai acabar, sabe? Uma hora, tipo, não tem mais pra onde ir. Ela vai ser fechada. E no ano passado, não, acho que foi no ano retrasado, vai surgir o programa que é acho que é o TV Libras TV. Agora eu não lembro qual que é o nome. Que é o da Michek. Que é o da Michek, exato. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho ali no Miro aqui. Cadê? A Michek pagando de inclusive enquanto o governo fecha uma TV pra surdos. Exatamente o ponto. O ponto é exatamente esse. Exatamente. E uma TV que não era só pra surdos, mas era pra tanto surdos quanto não surdos. Isso que é sensacional, sabe? Era uma TV extremamente inclusiva. É maravilhoso, porque tipo, é inclusivo. As pessoas que não sabem Libras vão aprender. Sim. Né? Então isso vai aumentar, digamos assim, o escopo, né, de possibilidades. Né? Você vai conseguir se comunicar com pessoas, com mais pessoas. Então isso é bom para toda a sociedade. Tipo assim, é um efeito cascata, assim, é um efeito das coisas, tipo, de coisas boas acontecendo. Tem né, mais uma chance da sua acontecendo. escola te ensinar croata do que te ensinar Libras, gente. Isso é foda. Tem na faculdade um Libras super instrumental Horrível. que ninguém aprende nada. Horroroso. Né? Eu fiz e eu não aprendi nada. Foi muito ruim, foi em AD. Foi a pior coisa possível. Nossa, EAD. Nossa. Foi muito, muito ruim mesmo. Eu fiquei puto, porque o negócio importante desse nível, e eu querendo me formar professor, eu fui, assim, tive aula com esse descaso com Libras. Onde passava essa TV, essa aqui era digital, a Inis. Era uma TV digital. E mesmo digital, os caras conseguiram subfinanciar a ponto dela fechar. Tem uma aqui, é da Folha, né? Mas tinha um outro que eu achava muito engraçado, que a gente poderia falar, só pra terminar essa parte do boicote. Era essa aqui, ó. Da EBC no geral, né? Da EBC. Era do Glenn Valente, que era diretor de marketing do SBT e virou presidente da EBC, né? E ele vai fazer um comentário sobre Covid. Ih, caralho. Né? Cadê? Covid longa? Deixa eu só achar aqui a matéria, perdão. EBC, Covid. Ele vai falar sobre como que a EBC estava reportando a Covid, né? E ele ficou chateado, assim, ele não gostou. Tá aqui, achei. Se bem que é da Folha. Você mandou? Mandei. É da Folha, mas é UOL? Se for UOL, dá pra... Não, é Folha mesmo. Eu vou ter que ler em off aqui, deixa eu abrir. Eu acho que eu posso mandar em outro canto. Geralmente tem cópia, mas tá aqui. Mônica Bergamo, diretora da EBC, diz que falar de Covid é chato. Sim. E pressiona por redução na cobertura. Lembra que eu tinha falado que um dos problemas da EBC era ficar replicando os vícios da TV comercial? Então, né? Pois é. O comentário dele vai ser exatamente esse. Ele vai dizer, olha, ficar repetindo sobre Covid é muito chato, não tem emoção. Não tem aquele pá, não tem o furo, nossa. Exato. Cadê o exclusivo? Cadê o coisa e tal? E assim, é chato. Não é um negócio emocionante, olha o cara aqui. Eu acho que tem que dar, mas não todo dia, entendeu? Fale por você, né? Não fale por mim. Todo dia é chato, entendeu? Porque, de novo, entendeu? O nosso cara é o rei da retórica, assim, ó. Retiro o que eu disse a respeito de eu ser o rei da retórica. Esse cara aqui é. É muito bom, essas aspas são muito boas. Acho que tem que ir uma vez por semana fazer um destaque. O que tá acontecendo? Todo dia ficar falando de vacinação, sabe? Não é um negócio emocionante. Cara, emocionante. Eu assisto um filme do Schwarzenegger, tá ligado? Eu não vou ver o noticiário pra ficar suado de adrenalina e emoção, tá entendendo? Porra, eu jogo um Dark Souls se eu quiser algo emocionante. Se eu quiser sofrer, eu jogo Nioh 2, né? Não vou ficar assistindo EBC. O cara, ó, que nem teve o Tamiflu pra influenza, vai ter alguma coisa, um medicamento pro tratamento. Mano, é absurdo. É simplesmente absurdo, tipo... E assim, gente, lembrando, o jornalismo, ele precisa se pautar pelo interesse público. Não importa se é chato, não importa se é legal, é interesse público. Parece a Renata Barreto falando que o Capital é chato. O Capital é chato. Tipo assim, não é pra falar o que você individualmente quer ouvir, mas o que é importante pra sociedade. O que vai mudar a vida do trabalhador, tá? Saber que existe um vírus que tá matando pessoas é importante pro trabalhador.
E se isso tá acontecendo, isso tem que ser reportado. Ih, caralho, foi mal. Substitui as reportagens sobre a Covid por teste de fidelidade, né? É, exato, vai dar namoro, né? Tipo, Vai dar e namoro é isso. público, né? Com financiamento E aí público. teve também a TV, a Record, né? A EBC comprando vários conteúdos da Record. A EBC ficou comprando jornal. Teve isso. A EBC também não comprou coisa do Brasil Paralelo? Não lembro. Talvez tenha também, mas eu não nessa pesquisa que eu tinha feito... Ou foi a TV não tinha- Escola que comprou? Eu acho que foi a TV Escola. Foi a TV Escola que comprou, né? Mas enfim, mesmo Acho que foi assim, a TV né? Escola. Sim, Mas comprou. absurdo também. A EBC comprou os 10 mandamentos, não foi? Comprou os 10 Mandamentos e comprou Escravizaura. se não me engano. Escravizaura. E, assim, novela bíblica da Record na EBC, Estado laico. Estado laico, dane-se, né? Eu faço o que eu quiser. Mas, como você viu aquele dia, né? Tem que tirar o Machado de Xangô é. da Palmares porque o Estado é laico, né? Você nunca se O esqueça Estado é disso. laico, exato. Nesse momento, o Estado é laico, né? Mas, enfim. E aí, gente, a EBC ela é extremamente importante. Uma coisa que acontece muito. A gente vai ver pessoas como o João Amoedo Ih, caralho. falando coisas assim. Tweet do João Amoedo, 18 de junho de 2022. Em 2018, o Bolsonaro prometeu desestatizar a EBC, conglomerado estatal de mídia. Mentira, não é isso. Que público. não depende do Congresso para ser privatizada ou fechada. 3 anos e meio depois, a EBC segue estatal, dando prejuízos milionários aos brasileiros e pagando salários médios de R$10 mil. Os salários são altos porque são pessoas concursadas. São altos porque a EBC ganhou por 3 ou 4 anos seguidos prêmio de jornalismo no Brasil. Sabe? É referência de jornalismo a EBC. Só que ela não tem investimento. Agora vamos pegar aqui alguns dados de investimento que eu separei, que eu tinha separado aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Quanto que é o salário do Zema, que é do partido do Amoedo mesmo? Não Quanto que tá, gente? 50 mil? Um negócio assim, né? Saca só. Em 2015, a EBC recebeu do governo federal 547,6 milhões de reais. Quantidade considerada absurdamente alta pelos críticos da comunicação pública. No mesmo ano, porém, só a Globo Comunicação e Participações S.A. operou 2,1 bilhões de receita, tá? Então, assim, como é que você compara o que uma Globo, o que uma Band, o SBT ganham e gerem com o que a EBC... Lembrando, gente, a EBC tem a responsabilidade de chegar onde a Globo não chega, onde a Folha de São Paulo não chega, onde a Record não chega. E ela tem um investimento de 4, 5 vezes menor, sabe? Outra coisa, se a gente pegar aqui, em 2012, o governo federal repassou mais de R$1 bilhão às maiores emissoras do país, Globo, SBT, Record e Band. Essas empresas possuem juntas arrecadações na faixa de dezenas de bilhões anualmente. Não tem como você competir. O governo dá 500 milhões para a EBC e dá bilhões para a iniciativa privada. Sim. Vocês entendem? É mais caro que o governo gasta com a iniciativa privada em publicidades e coisas do tipo do que usar a EBC. Vocês entendem isso? É só retórica. E o Amoedo, ele tem aversão ao trabalhador ganhando bem, cara. Ganhando bem. É um negócio que me deixa puto, assim. Tipo, caralho, como assim? Você ganha bem, tem qualidade de vida com o seu salário? Não, isso é um absurdo, sabe? Isso é mamata do Estado. Tem um estudo do Otávio Pieranti, que se chama A Radiodifusão Pública é Cara Demais, uma avaliação do orçamento da EBC. Ele vai fazer a comparação do que cada país investe em iniciativas públicas, né, em comunicação pública. Nossa, nos outros países deve ser muito... No Reino Unido deve ser uma fortuna, o tanto que se investe lá. Deixa eu pegar aqui, eu tenho um print desta parity. Cadê? Tá aqui. Brasil, orçamento per capita de 0,73. Estados Unidos, 2,92. Lembrando que os Estados Unidos têm iniciativa pública também, tá, gente? Lituânia, 4. Romênia, 5. Albânia, 6. Letônia, 7. Noruega, 155. Alemanha, 118. Orçamento per capita. Suécia, 97. Eu até imaginei porque são países do ex-bloco do leste, então deve ter alguma coisa que ficou, né? Mas da Noruega me pegou. Reino Unido, 87,96. Lembrando, gente, que a BBC, se não me engano, ela tem um imposto, né? Tipo, as pessoas pagam a BBC diretamente. A BBC é financiada pelas pessoas. Vocês entendem isso? Então, tipo, Japão, 37,48. Canadá, 27,46. Brasil, 0,73. E o Amoedo chorando. Vocês estão entendendo? Tipo, nós somos os países que menos investem em comunicação pública do Brasil, do mundo. Foi mal?
O Brasil Assim, é um dos países que menos investe no Brasil, né? No Brasil. Pior que não tá tão errado assim. Pior né? que não tá tão errado, pior que é verdade. Não tá tão errado. Então, sei lá, a Estônia, mano, a Hungria, a Polônia, a Bulgária, a República Tcheca, a Albânia, vocês entendem? Todas elas investem mais em comunicação Sim. pública que o Brasil. Esses países todos, foi o que eu falei, eu imagino que seja alguma reminiscência do Bloco do Leste. Mas Bloco da do Leste, Noruega sim. não tem. Da Alemanha, da Noruega, apesar da Alemanha ter se dividida também. E o Reino Unido, porra. O Reino Unido, você falou 80 e poucos por cento aí? 87,96. Isso aqui é o orçamento per capita, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Eles fazem uma taxa de conversão, né? Tipo assim, Sim. o que gasta baseado nessa proporção. Então é isso, Então, veja. contra fatos não há argumentos. O Estado gasta mais com publicidade privada. Privatizar a EBC demoraria muitos anos, é extremamente burocrático, não vale a pena de jeito nenhum, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico. E a EBC cumpre o seu papel social, que é exatamente fazer o que a iniciativa privada não faz, onde a iniciativa privada não chega. Daí a ideia da Constituição de ser complementar. Na minha opinião, não deveria ser complementar, né? Tipo, quem sou eu? Quem é TV Globo na fila do pão? É lógico. Sabe? Não me a gente é importa. comunista, né? A gente tem outra visão de mundo. Pra nós comunistas... Tinha nem que ter dane-se. propriedade privada, né? Pra gente. Pois não é. devia ter propriedade privada, mas enfim, né? Mas, gente, não é questão de um canal aberto. TV Brasil. Procurem a TV Brasil, a TV Ines, o Rádio MEC. A EBC é um sistema de comunicações, sabe? É um sistema de várias emissoras. Tá? Não é um canal só. Sim. São vários canais. É a Vocês empresa entendem? Brasil de Comunicação. É uma empresa de comunicação pública que opera com diversas emissoras, tanto de rádio quanto de TV. A Agência Brasil de Notícias, a Agência Brasileira de Notícias, é da EBC também. Se vocês pegarem qualquer matéria da Folha, do Estadão, que tem Agência Brasil, fonte Agência Brasil, foi a EBC que fez. Sim. Vocês E entendem? é muito boa, inclusive. É uma agência muito boa. Inclusive, diria melhor que a agência da Folha, mas enfim. A intenção assim, é outra, né? A intenção é outra, exato. E aí alguém perguntado, alguém assiste TV Brasil? Se a gente pegar, aqui nesse livro mesmo, ele fala sobre a audiência, né? Que tem até um dado aqui sobre isso, cadê? Não vai dar pra ver, mas tem os dados do Ibope na Grande São Paulo de 2013. Como né? que era da TV Brasil? Deixa eu ver aqui, cadê? A TV Cultura consegue 0,6 a 0,8 ponto. O que isso E a significa? TV Você sabe Brasil? explicar? Oi? O que isso significa? O que esse número significa? Peraí, deixa eu pegar aqui. Traço. A audiência TV causa ou Brasil- consequência do investimento? Essa é uma excelente pergunta, inclusive. Então, essa é a questão. A TV Brasil, ela não chega nem a pontuar na audiência. O que o pessoal tá. chama de traço, sabe? É traço. É a questão do traço. A questão pega, por exemplo, o programa policialesco. Aquilo que a gente ficava falando, Ian. É popular, né? Tipo, existe esse programa porque o povo gosta, ou o povo gosta porque existe esse problema. Claro, sim. Esse programa. Vocês entendem? A gente tem um histórico de praticamente um século de iniciativa privada dominando a comunicação no país. Então, não importa se a comunicação pública seja boa, seja interessante, seja muito bem estruturada, muito qualificada. Ela não vai ter espaço nas TVs. Ela não vai ter espaço no dial, ela não vai ter espaço... Porque a comunicação do Brasil foi pensada para ser, como o Figueiredo falou, uma atividade eminentemente privada. Então, assim, a TV Brasil e a EBC, ela briga com muita gente ao mesmo tempo. Ela tem que brigar com muita concorrência, né, de iniciativas privadas. Ela não tem um investimento decente. Ela tem que ser atacada, enfim, por políticos, né, de direita. Ela é atacada por editoriais de jornais privados e coisas do tipo. E ela precisa fazer um trabalho bom segundo a Constituição. Ela precisa cumprir a função social dela, sabe? Mas essa questão não é que adianta ter uma audiência ou não, porque o viés da comunicação pública não é o dinheiro, vocês entendem? Não é o lucro, não é ficar ganhando dinheiro, ficar armazenando e tudo mais. Ela já funciona, a EBC já faz o seu papel chegando nesses desertos de notícias, com a Agência Brasil, com a Rádio MEC, com várias dessas emissoras. Esse critério de quanto mais audiência melhor é um critério burguês. É um critério burguês, exato. Porque aí, nesse critério de quanto mais audiência melhor, é que surgem programas policialescos, surgem programas sensacionalistas, surgem programas pinga-sangue. Vocês entendem? A lógica não é a mesma. Corta de novo pro George Lucas falando da União Soviética, né? Que eu acho muito didático, inclusive.
Que ele fala a respeito da diferença de paradigma do cinema estadunidense pro cinema soviético. E que ele, olha só, fala que o soviético é muito melhor. Justamente porque eles não visam lucro lá. Exato. A função da EBC é oferecer, informar, educar e ampliar o debate público. Trazer coisas para o debate. Então, por exemplo, se vocês pegarem o especial da EBC sobre as secas no Ceará, as secas históricas, cara, é uma reportagem gigantesca. É uma lapa de texto, de vídeo, de áudio, de podcast sobre a história das secas no Ceará. Se vocês pegarem o especial da EBC sobre regulamentação da mídia, eles vão pegar o que é regulamentar a mídia, vão pegar... Tem um vídeo deles, no site deles, que é muito legal, que eles vão entrevistar as pessoas. Você acha que deveria regulamentar a mídia? E aí, se a pessoa não souber, eles dão uma explicação e a pessoa... eu acho que isso é importante. Vocês entendem? É trazer a participação popular para a comunicação. Tem que ser essa dialética. Vocês entendem? Tem que ser pensado para as pessoas. Tem que ter participação. A diferença da comunicação pública é essa. Então, assim, você tem especiais maravilhosos, né? Esse especial sobre a regulamentação da mídia eu recomendo muito, porque eles vão falar sobre as experiências em vários países, no Canadá, na França, nos Estados Unidos, e como isso é importante. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode botar só para mostrar assim por cima. E falando em questões práticas, gente, a EBC tinha quantos anos? Tem quantos anos? 15? Uma coisa assim, né? Surgiu em 2007. 15, 16 anos. A Globo tem 60, né? Sim. Com todo o apoio que teve da ditadura, com todo o apoio que fez a ditadura, não é uma coisa comparável. A Folha dos anos 20. O Jornal Globo, então, se a gente for pensar, é anterior, né? Tô falando da TV Globo. Anterior. Sim. Então, não é comparável, sabe? E esse parâmetro de o que dá audiência é bom, vocês mesmos sabem que não é verdade. É só pensar um pouco a respeito da nossa televisão, sabe? E o quanto vocês próprios provavelmente reclamam da qualidade da nossa televisão. Exato, e a gente foi socializado a assistir esses programas. Tipo, isso não vai sumir do nada, gente, pelo amor de Deus. Você não vai deixar de assistir. Você sabe que a Globo é enviesada, você sabe que todos esses problemas existem, mas, tipo, você não vai parar, tipo, ficar totalmente alienado de todos os meios de comunicação só por isso. Vocês entendem? Então, assim, é muito complicado o banheiro do Gugu. Exato. Piscina de maisena, porra, foda-se, né? Primeira foi a TV Tupi, 1950. A primeira foi a TV Tupi, sim. Que era do Chateaubriand, inclusive. Isso, de Ases Associados. Mas, assim, não é que ninguém esteja sendo comunicado, é porque, como eu falei, a gente tá pegando só a TV Brasil. E a TV Brasil, o conteúdo da TV Brasil é usado por várias outras empresas também. Então, mesmo que você não esteja assistindo a TV Brasil, o que sai na TV Brasil, o que sai na Rádio MEC, o que sai na Agência de Notícias Brasileira, é usado por outras agências, é usado por outros países, é usado por outras empresas. A Folha usa, o Globo usa e por aí vai. Então, você tá vendo, você pode não estar dando audiência diretamente para ela, mas ela tá sendo útil. Vocês entendem? Então, o papel social da EBC, ele tá sendo cumprido. Tá criando programas de boa qualidade, enfim, jornalismo qualificado, ganha prêmios de jornalismo, é referência. A EBC conseguiu ser referência, ela tem que ser essa referência porque só tem ela, né? Sim. Vocês entendem? Então, assim, claro, seria muito melhor se a gente desse mais espaço pra TV Cultura. A TV Cultura que desde 2013, se não me engano, tem sido bem sucateada pelo governo do estado, né? Tem mudado. Nossa, a TV Cultura foi aparelhada pela direita, inclusive. Pela direita, exato. Nossa, a TV Cultura ficou... Gente, é só assistir agora o que é um Roda Viva, pelo amor de Deus, sabe? É triste. É horroroso. Triste. Os caras realmente chamam pra roda de conversa bolsonaristas ferrinhos, negacionistas, gente de chapéu de alumínio. Nossa, é uma coisa, realmente, é só vocês verem lá a entrevista da Manuela Dávila. É triste. Deus me livre, gente. Puta merda. Roda morta pra caralho, sabe? Roda morta. E outro problema... Isso não significa, gente, que a EBC, ou, enfim, iniciativas públicas, não possam ser aparelhadas. Elas não são imunes a isso. Claro que podem, tá, gente? A gente não tá sendo idealista em relação a isso. Mas... O Bolsonaro fez justamente isso. Exato. Mas isso é uma coisa que a direita costuma fazer. Sim. O que a gente sempre fala é que o Estado tem caráter. Sim. O Estado tem caráter de classes, sobretudo. E vamos lembrar que essa como é que eu posso dizer? Esse acúmulo, né? Poxa, esqueci a palavra. Essa centralização. O quê? Esse monopólio, oligopólio, você quer dizer? Podemos dizer isso. Essa concentração. Pronto.
essa concentração não acontece só no Brasil. Tem na Argentina, tem no Peru, tem no México, tem no Chile. De meios de comunicação privados. De meios de comunicação privados. Acontece na exato. Venezuela, o país tão socialista que a galera critica, acontece na Venezuela. A Venezuela tem uma imensa concentração de comunicação privada. Então, assim, mais uma vez, se 95% da comunicação no Brasil é comercial, se 71% dos meios de comunicação pertencem a 4 grupos econômicos, como é que a EBC vai ter audiência? Como é que qualquer outra coisa vai ter audiência? Vocês entendem? Isso é uma consequência. Nunca esqueçamos, não é o problema gente. da EBC em si. Exato. Nunca esqueçamos que a gente vive num negócio chamado capitalismo, tá? E que essas iniciativas, grosso modo, são contra-hegemônicas. São sutilmente contra-hegemônicas, mas são contra-hegemônicas. Sim, sim. A hegemonia é de que toda a comunicação seja privada, porque a nossa comunicação é voltada para o lucro. Simples assim. O foco da Folha de São Paulo não é te informar. O foco da Folha de São Paulo é vender publicidade. Esse é o foco dela. Esse é o grande mote dela. É nisso que ela se centra. É outra perspectiva de comunicação. Enquanto a gente estiver no capitalismo, a gente vai estar em disputa. E essa disputa é sempre muito desigual. Você falou da Telesur, Ian. A Telesur ela é transmitida pelo YouTube. Se vocês quiserem assistir, não tem nenhuma publicidade na Telesur. Eu não sabia que tinha no YouTube. Tem no YouTube. Então, assim, a Telesur não chegou no Brasil, se não me engano, em 2004 ela tentou entrar no Brasil e o Lula barrou. Por causa da pressão, obviamente. Lógico, né? Pra não dar ruim. Tinha acabado de acontecer uma tentativa de golpe na Venezuela, o Chávez estava estatizando a porra toda lá, então... Sim. Era outro contexto, né? Mas, gente, vamos de raid já? Fiquem aí com o camarada Vete, um beijo no coração de vocês. A gente vai editar tudo bonitinho aqui, pra vocês conhecerem melhor a trajetória da EBC e o triste fim ou o esperançoso recomeço dela faz o Hélio, né? Vamos ver se no futuro a gente permite isso. E é isso, gente. Sigam o Comunista nas redes, inclusive. Beijo. Valeu, pessoal.